Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fabiano Caruana leva o Aronian semifinal do The American Cup 2024. Os melhores jogadores dos Estados Unidos aqui se enfrentando, disputando por uma vaga na final. E a gente tem um formato bem interessante, eles vão jogar uma partida rápida e uma clássica pensada e depois uma partida rápida. Então isso no primeiro dia e no segundo dia também, é dessa forma que eles vão decidir. Tô adorando essas experimentações dos torneios, mesclando ritmos de jogo, né? Tô gostando muito, diminuindo de vez em quando o tempo, testando outros formatos. Eu acho que o jogador de xadrez precisa ser completo e você testar essas habilidades durante um torneio é uma experimentação muito válida, né? Vamos dar uma olhada aqui nesses dois jogadores. E antes uma dica, já conheceu o nivelmestre.com.br? Dá uma olhada lá, só vou falar isso. nivelmestre.com.br. Meus amigos, Fabiano Caruana abre aqui a partida com peão dama D4, cavalo em F6, C4, temos aqui G6, cavalo C3, D5. Opa, Grunfeld. Adoro quando jogam a Grunfeld. Eu não gosto de jogar, sabe aquela coisa? Eu não jogo, mas adoro assistir, né? Então vamos lá. Aqui C por D5, cavalo por D5, E4, porque aqui vai ser agressão total. Cavalo toma, peão toma, bispo G7. O Aronian já coloca um bispo poderoso. Bispo C4 foi a escolha do Caruana. Roque, cavalo vem para E2. Cuidado com o cavalo F3. Algumas linhas de Grunfeld pode jogar o cavalo F3, outras não. Na dúvida, joga em E2, né? Para você poder combater o bispo com o lance F3 e também para o cavalo ficar já protegendo, principalmente C3 aqui, que costuma ser um alvo fatal. A partida seguiu com o cavalo C6 e agora Roque coloca o rei em segurança. Cavalo em A5, Aronian jogando com garbo e elegância. Temos bispo D3, E5 atacando o centro. Temos torre na coluna B e B6. Então, dando liberdade para o bispo, protegendo o cavalo, protegendo o peão. Bispo em E3, segue o jogo Fabiano Caruana com desenvolvimento, protegendo mais uma vez o peão central. Bispo em E6, o Aronian começa a colocar uma pressão na ala da dama. O Caruana deve fazer alguma coisa. Ele segue com D5, um lance que bloqueia o bispo, ataca, bispo atacado volta e aqui C4. Ganha um pouco mais de espaço. Cavalo mal colocado, ele vai ficar aí para sempre? Claro que não. Cavalo B7 foi jogado agora pelo Aronian. E o Caruana precisa conectar as torres, precisa trazer as peças para o jogo. Joga com dama D2, além de dar suporte nas casas escuras. Aronian precisa fazer algo. Dama em E7, a mesma coisa. Conecta as torres, protege o peão, dá liberdade para a dama, dá suporte para a casa de C5. Caruana segue com bispo C2, já se antecipando a cavalo C5. No entanto, aqui o Aronian joga com C5, um lance muito sofisticado na Grunfeld de muitas variantes. Você vai permitir esse peão passado das brancas, desde que ele possa ser bloqueado pelo cavalo ou controlado aqui pelas pretas, né? Então é uma variante bem arriscada. E quem joga isso de negras, eu já vi jogar isso de negras, é o próprio Caruana. Então aqui um estuda o outro, né? Claro. A partida seguiu com D por C6. O Caruana não tá interessado em ter o peão passado bloqueado. Bispo por C6 foi jogado. O cavalo vem pro jogo, protege o peão central, prepara para pular o cavalo. F5 vai pro contra-jogo, Aronian. Caruana defende com F3, F4, mantém tudo fechado. Bispo atacado, volta. E torre na coluna C. Meus amigos, esses caras sabem jogar alguma coisa de xadrez. Dama em E2 foi jogado pelo Caruana, protegendo o peão. Partida pensada isso daqui, tá, pessoal? E agora, bispo F8, Aronian vai dar atividade aqui para o seu bispo que estava preso. A partida seguiu com cavalo D5 e agora você não vai querer, aqui sim, já com pouca peça, já com perigoso você criar um peão passado agora para as brancas. Por isso, dama G7 foi jogado pelo Aronian. Temos aqui o lance G3, lance corajoso do Caruana, frio e calculista. Bispo D6, temos agora a torre na coluna D. Torre vem para F8, peão toma e rei H1. Galera, os caras estão arriscando tudo. Caruana já não tem mais... Ele tá gostando de estourar a cobertura de peões dele, né? E ir pro ataque. Tô gostando dessa fase mais solta do Caruana, hein? Ele sem perder a precisão, né? Sem perder a precisão, sem perder a acurácia ali dos lances, ele tá assumindo um pouco mais é o que eu costumo falar, não sei nem se é risco, né? Mas ele tá indo para linhas mais ardidas, porque ele calcula muito, então não sei se é risco. Torre de A em C8 foi jogada, torre G1, bispo C5. Agora, no xadrez tem aquilo, né, pessoal? Por mais que você calcule muito, o número de possibilidades tende ao infinito, então... Às vezes a gente fala em assumir risco porque o cálculo vai até um ponto, né? Até outro ponto não. A partida seguiu agora com torre G5, aqui uma bela subida de torre de Fabiano Caruana. Temos trocas, bispo toma, dama toma e agora mais trocas, um lance corajoso aqui do Aronian, permitindo agora a criação de um peão passado. Mas o Caruana
entende que aqui ele deve tomar de torre, né? Por que será que ele não quis tomar com esse peão aqui? Cavalo D6 pode trazer um contra-jogo. Os caras entendem muito de xadrez que a barrinha já dá até uma caída, né? Um lance parece tão natural, no entanto dá atividade para as peças, a torre ganha vida, o cavalo bloqueia e por aí vai, né? E cavalo D6, se jogasse um E5, aí sim as pretas começam a ficar muito bem aqui. Então tem todas essas sutilezas aqui acontecendo, né? Por isso o Caruana prefere tomar de torre. Quanto tempo ele levou aqui? 2 minutos, foi até que rápido. E agora o lance cavalo C5 foi jogado. Torre por C4, a gente fica pensando em por que não jogar, né? Você vê que a barrinha já dá uma explodida, é um erro grave, né? Consegue sacar por quê? É isso mesmo, você acertou, né? Isso rasga essa diagonal e os ataques ficam perigosos demais. Bispo B3 vem com um tempo sobre a torre. E o ataque descoberto vai ser fatal. Por isso, nessa posição, meus amigos, cavalo C5 foi jogado agora pela Aronian. Temos dama D4 propondo trocas. Trocam-se as damas, o rei vem pro jogo. E aqui sim, eles jogam aqui, né? Aquele xadrez impecável. Vamos ver. Traz o rei pro jogo, H4. É possível trocar as torres, o bispo dá suporte pro peão. O cavalo ataca, o Caruana vem pra esse avanço de peão maluco, sacrificando aqui a qualidade. Meu, esses caras jogando... É realmente impressionante, né? São dois jogadores muito experientes, muito fortes, partida modelo aqui para ser estudada, né? E aqui é possível você capturar a torre e o Stockfish dá aqui com chances para os dois lados. Muito legal que o Caruana tá tentando fazer. O Aronian prefere jogar, né? Você vê que os caras realmente não dão chance pro azar, né? Ele mantém aqui a frieza também, o Aronian, segura as emoções, né? E joga um lance sólido, que não cria complicações. Caruana traz o rei, torre vem para C7, H5, peão toma, temos trocas, torre toma, cavalo toma e agora a torre H1. O Caruana enfraqueceu esses peões e agora vai coletá-los. A partida seguiu com torre C5 e agora a torre toma, protege o peão central. Cavalo C6, vai para cima do peão central, temos torre por H7 com cheque, o rei sai, bispo A4 atacando o defensor do peão de A. Aqui temos cavalo por peão, bispo B5, primeiro protege o peão de C, temos cavalo toma, bispo toma, torre toma e cai o peão de A7. E aqui a gente cai naquele finalzinho, né? Finalzinho onde eles vão guardando peças na caixa. Aqui, repetição, um belíssimo de um empate aqui entre esses dois jogadores. Arrisco dizer aqui que com 99% de precisão, os dois, será que a gente tem essa análise aqui? Não tem, né? Não tem a precisão quando é partida... Quando é partida de evento, a não ser que eu faça aqui o relatório na raça, né? A gente tem uma certa habilidade, uma certa intimidade aqui com a plataforma do chess.com. Então o relatório está saindo aqui agora. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz na hora. Vamos ver se a precisão deles foi boa mesmo. Eu tô chutando aí que foi 99 para os dois, hein? Foi muito bem jogado. Vamos ver. 97 pro 2, me animei um pouco aqui no 99, mas mesmo assim altíssima, né? Aquelas partidas modelo, né? Que você vai estudar aí. A Grunfeld pode estudar essa partida, né? O jogador de Grunfeld, seja de brancas ou de pretas, porque aqui é a partida modelo, né? Agora é o seguinte, meus amigos. Eles também jogaram uma partida rápida, agora com um pouco mais de emoção. Vamos trazer aqui o tabuleiro da partida rápida. Leva o Aronian de branca, jogando contra agora Fabiano Caruana. Evite o óbvio. Olha essa frase do Wilhelm Steinitz, que legal. Os caras, realmente os grandes jogadores, eles saem do óbvio, né? Aquilo que a gente sempre fala, eles pensam, jogam fora da caixa, né? Faz o lance, todo mundo jogaria isso, o cara faz um outro lance, né? Legal essa frase do Steinitz. Mas não pode ser ruim, né? Você tem que evitar o óbvio, mas não pode ser ruim o lance. Vamos ver aqui, ó. Temos uma Rui Lopes jogada pela Aronian. Como é que vai responder o Caruana? A6. Temos a variante das trocas. E agora, cavalo C3, né? Também é possível roque aqui, né? Muita gente joga com roque já. Tem bispo G4, tem F6. Tem várias maneiras de jogar contra isso. Tem uma linha perigosa aqui com esse H3 aqui. O cara joga um H5. Já viram isso daqui? Né? Eu adoro jogar de brancas contra isso. Porque uma hora... Aqui eu não tomo. Mas uma hora o cara esquece que tá rolando isso. Aí eu tomo. Né? Então aqui D3 você vai jogar. Ele vem com dama F6. Pode jogar cavalo BD2. Né? Esse cavalo vem provavelmente para C4. Atacar o peão. O bispo vem para E3. Mas o cara vai deixando aqui. Uma hora eu tomo. Uma hora eu tomo e jogo um bispo... Meu cavalo já tá em C4. Eu tomo e jogo um bispo G5. E não tem mais ataque. Né? O cavalo
cavalo dele já tá em G6, umas situações assim, o cara esquece o bispo, aí eu tomo. Bom, Rafa, chega de falar do submundo do xadrez, vamos voltar aqui pra elite. A partida seguiu aqui com o cavalo C3, agora pelo Aronian. O Caruana segue com F6, protegendo o peão central. Vamos ver o garbo e elegância, não a baixaria, né? Agora D4 aqui, abrindo, atacando o centro. Peão toma, deu uma toma, cavalo toma. E aqui bispo D7 foi jogado pelo Caru. Temos F3 protegendo o peão central. Gran Roque coloca o rei em segurança, já ativa a torre. E aqui H4 jogado pelo Aronian. O Caruana freia as ambições desse peão adolescente que vai se arriscando aí pelo tabuleiro, joga com H5 e agora bispo E3 jogado aqui pelo Aronian. Preparando aí também, conectando futuramente as torres, hein? Pode ser via Gran Roque, pode ser via lance de rei também, não vai me surpreender. Como diria Gilberto Milos, o nosso grande mestre, não vai me surpreender se ele jogar, né? Agora é o seguinte, cavalo E7 foi jogado pelo Fabiano Caruana e agora rei F2, né? Conforme o lance do Gilberto Milos. Um grande abraço aí, G. Milos, uma lenda, né, do xadrez mundial. Muito legal. Outro dia eu fiz vídeo dele aí. É muito legal acompanhar a carreira internacional do Milos, né? Como ele chegou ali no top 30 e pouco do mundo, né? Muito legal. Cavalo G6 foi jogado aqui pelo Fabiano Caruana. Leva o Aronian, traz a torre para o jogo. Torre de A na coluna D. Bispo vem para casa de D6, ok? Dá suporte nas casas escuras. A casa de F4 é uma possibilidade. Cavalo B3, o Aronian não se incomoda. Ele também vai buscar uma casa avançada para o seu cavalo. Cavalo vem para casa de E5. Temos o bispo agora em C5, atacando fortemente em D6. Cavalo C4 faz a proteção, ataca o peão. Os caras vão jogando numa precisão absurda. Bispo toma, peão toma, consertando a estrutura. Ficando com o peão ainda que precisa avançar em algum momento, né? E agora cavalo D2 foi jogado pelo Aronian, combatendo este cavalo. E volta para casa de E5. O cavalo vem para F1. É uma poesia ver esses caras jogando, né? É uma poesia mesmo. Aqui rei C7, temos agora o cavalo manobra para E3, bispo em E6. Cavalo passa para casa D2. De olho aqui, perseguição do bispo. O bispo vem para F7 e já se antecipa. Torre D2, a luta pela casa de D5. Cavalo vem para casa de C4, propõe trocas. Na verdade, força as trocas. Cavalo toma, bispo toma, cavalo D4. Melhorando a posição aqui do cavalo. Um lance arriscado, você não vai querer tomar o peão, ficar com o bispo preso, fora os duplos de cavalo. É muito perigosa essa posição, por isso o bispo F7 foi jogado pelo Caruana. Os caras não se aventuram em porcaria, né? Vamos fazer bispo por A2 aqui, ó. B3, além de ficar com o bispo preso, tem a ameaça do duplo, né? Aí você tem que defender o duplo e acaba perdendo o bispo. Então aqui ninguém vai fazer porcaria, não é partida de blitz, apesar de ser partida rápida aqui, o tempo tá curto. Bispo F7, cavalo vem para F5, G6, tira o cachorro daí. Cavalo volta para E3, B5. Restringindo o cavalo, como faria Wilhelm Steinitz, né? Ele dizia para ir restringindo os saltos do cavalo nesses finais de bispo contra cavalo. Claro, A3 foi jogado, torre de H em E8, torre C1, temos a torre em E5 trazendo vida para essa torre B4, colocando aqui a imobilidade desse peão, preparou C4. A partida segue com torre B8, torre de C em D1, agora pressionou D6, mudou. Torre D8, torre D4. Sempre aquela coisa, mantendo uma pressão aqui, dando suporte lá, torre de E em E8 e agora G4 jogado pelo Aronian. O cavalo tá bem colocado aqui, hein? Esse cavalo tá atuando nas duas alas. A partida seguiu com o peão toma, cavalo toma, pressiona o peão. E aqui torre em E6 faz a proteção, F4, cara, os caras são ardidos. F4 vai avançando, assumindo riscos. Torre de D em E8, E5 jogado pelo Aronian. Que lance é esse? Joga o peão no meio de todo mundo. Temos peão toma, e aqui D5, mantendo a coluna D fechada, o ponto todo é esse. Você não quer tomar de peão e levar um torre D7 aqui, caindo peça, caindo tudo, fora que esse rei logo mais vai levar checkmate. Por isso a partida seguiu com D5, mantendo tudo fechado. E agora? Esse peão tá atacado, mas enquanto tá protegido. Torre F4, ataca o bispo. Torre E7 faz a proteção, torre E1 dá aquele suporte extra pro peão. E agora C5 jogado aqui pelo Caruana vai pro contra-jogo. Computadores gostam de cavalo H6. C3, o Aronian não viu. Os caras estão com tempo curto. Caruana joga no contra-jogo, torre C6. Torre vem para E3, rei B6. Cavalo F6 foi jogado, o bispo vem para casa de E6, torre agora ataca o peão. Peão C por B4 foi jogado, A por B4, A5 vai pro contra-jogo, esse peão tá caindo. B por A5 com cheque, rei toma e agora a torre D4 foi jogado. Por quê? Por que o cara não me captura esse peão que tá de graça, né? Porque tá caindo aqui em C3 com forte contra-jogo aqui. Por isso todo cuidado é pouco. Leva o Aronian, segue com o lance torre D4.
E agora pressiona o peão de D5. Caruana, joga o lance bispo F7, protege o peão de G6 e ataca o peão. É uma loucura isso aqui, né? Se fosse uma luta artes marciais, são dois grandes mestres violentos, né? Que você vê assim, quando um vai dar, o outro defende, aí você pensa que vai jogar no chão, o cara rola e pula por cima, né? Aquela coisa que você fala, pô, ninguém cai, né? E aqui, então, a partida segue com, ou se cai já levanta com cai de mentira para dar um contragolpe. Aqui torre E3 foi jogado, torre C4 ataca a torre, cavalo por peão foi jogado, bispo toma, torre toma, cai o peão de H4, E6 avança o peão, rei vem para B6. Cara, os caras não podem fazer rei B6, é o único lance, cara, é surreal. O Caruana com 1 minuto no relógio, porque aqui o cara se anima, sei lá, vai tentar dar cheque aqui, vai tentar ir atrás do outro peão, vai tentar passar o rei, alguma outra coisa. É fácil de errar aqui, né? Rei B6 é o único lance da posição jogado pelo Caruana. Qualquer outro pode perder. Torre D7, a torre volta para dar proteção. Torre de D3 dá suporte. Rei C6, a chave toda, atacando aí a torre. Torre cheque, o rei sai. Torre D4. Temos agora rei vem para C6 de novo. Outra torre dando cheque. O Aronian tem mais tempo no relógio, ele não quer repetir os lances. Cheque de novo, joga o rei para longe. E agora a torre 5 dá suporte para o peão. Torre H5, mais um lance aqui muito preciso, apesar de que rei por C3 é possível jogar. O Caruana vai para uns lances precisos aqui, vai para o contra-jogo. Torre C6 com cheque, o rei vem para D3. Torre E3 com cheque, joga o rei lá para C2. E agora rei G3 aqui pelo Aronian. Que loucura esse final, né? Parece que tá tão tranquilo, mas aqui qualquer deslize é fatal. Rei D2, torre vem para E4. Rei C2, mantém aí a cola no peão. O torre G4 ataca outro peão. Torre E5 sobrecarrega o peão de E. Cai o peão de G6, torre E3 com cheque, foi jogado rei F4 e torre por C3. O Caruana tem recurso, né? Ele agora recupera aqui o material, ataca o peão e ainda tem outro peão aqui prestes a ser promovido. Torre B6 não permite isso, torre C5 dá suporte. Rei centraliza em E4, rei vem para C3. Torre G3 com cheque, rei B4 dá suporte para o peão. Torre D6, que luta é essa, cara? Partida segue com torre H7, o tempo caindo. Torre D4 com cheque, a torre cobre. Temos trocas, torre toma, peão toma e o peão vai disparar, hein? Não, se eu puder evitar, o Aronian cola no peão. C3 dispara de qualquer maneira. Torre por C3, torre H4. O Aronian perdeu a torre, mas é tudo calculado, porque agora ele dispara para dar suporte para o peão passado. Rei por C3 ganha a torre, mas agora é 7, como que para esse peão? Torre H8 forçado, mas o rei chega para dar suporte e não dá tempo de evitar. E por isso a gente tem mais um empate, 75 lances, mais uma partida modelo entre esses caras. Eu chuto aqui que a precisão foi igual ou maior. A outra eu falei 99, foi 97. Essa eu vou falar 98 então aqui, ó. Vamos ver a precisão aqui dessa partida. Eu acho que foi 98 para os dois aqui, um negócio bizarro, né? Não, se bem que essa pode ter sido um pouquinho menos. Tinha um cavalo H6, né? O Aronian tinha uns lances lá que ele não viu, que ele poderia ter tido vantagem. Talvez tenha sido menor a precisão dos dois aqui, né? Vamos ver, vamos ver. Aqui o relatório saindo. Mesmo assim altíssima, 97,5% de precisão para o Aronian, 97,2% para o Caruana. De fato, em algum momento, o Aronian teve uma posição mais favorável, né? O Caruana é uma posição mais desafiadora, mas acabou conseguindo o contra-jogo aí. Que é isso, hein? Vamos ver no segundo dia como é que vai ser. Esses caras jogam um nível absurdo. A gente segue acompanhando The American Cup 2024 e vai lá, nivelmestre.com.br. Vai lá conhecer o que é isso, tá bom? É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!